Olá, tudo bom? Espero que esteja tudo bem, né, com vocês. Estamos aqui mais uma vez, professor Tiago, professor de Geografia. Tranquilo? Bom, hoje, né, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão da água, certo? Questões hídricas, né? Quando a gente fala em água, né, a gente fala de vida. A água é vida. Na verdade, sem água a gente não consegue o quê? Sobreviver. Então, em nossa aula a gente vai trazer algumas curiosidades bem interessantes, né? O tema da aula, água invisível. Por que o professor colocou esse tema aí, água invisível? Vamos descobrir mais na frente, certo? Para a gente começar, né? Vamos falar sobre esse recurso, né, um recurso natural, né, a água. A gente já viu aí em aulas anteriores, né, como funciona o ciclo da água, né, como é que é importante, né, o sol evapora a água lá se condensa, forma as nuvens, quando elas ficam muito pesadas, elas caem, né, em forma de quê? De precipitação aí, chuva, né, ou sólida, que é a neve, ou líquida. E agora, vamos se aprofundar um pouco mais sobre essa questão da água, essa questão hídrica, né? O uso individual da água, né? A gente usa água para quê? Para beber, né? Hidratar o corpo, que é o principal, é o importante, né? Beber muita água, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar aí em algum noticiário, algum jornal, sempre os médicos recomendam que beber muita água, certo? Então, hidratar o corpo é importantíssimo. Outra questão, certo? Que a gente usa muita água é o quê? Para lavar roupa, né? Para cozinhar, muitos e muitos processos industriais, químicos, certo? A agricultura utiliza o quê? Da água, certo? Então, ela está presente em tudo, importantíssima aí, certo? Para a nossa vida. Não apenas nas questões do nosso dia a dia, né? Lavar, cozinhar, tomar banho, escovar os dentes, beber, mas ela também ela é importante, certo? Nas questões de serviços aí, certo? Imagina um hospital sem água, né? Como é que seria? Uma indústria, né? Essas fábricas aí que utilizam muito esse recurso, às vezes de forma até irresponsável, outras não. Mas imagine aí, né, como seria uma indústria, uma fábrica sem água, né? Acho que é impossível trabalhar, né, sem a água. Então, a água está presente no nosso dia a dia, né? Na escola, né? Imagine você lá na escola e não tem água. Não tem água para limpar as salas, os banheiros, não tem água para beber. Imaginem essa situação. É difícil, né? É complicado, né? Mas isso acontece, certo? A gente vai falar um pouco sobre o tratamento da água, como ela é feita, certo? Como é que essa água é tratada, como é que ela sai lá dos reservatórios e chega até nossa residência, certo? Passa por um grande processo. Aí você pode pensar, professor, como assim? A água sai do reservatório e chega nas nossas casas, certo? Para isso acontecer, certo? Ela passa por um longo processo aí que a gente vai observar, certo? Mas imagine só, você tem água encanada na sua casa? Tem? Parabéns, certo? Você é um privilegiado se você tiver, porque o saneamento básico, certo? A água tratada não é todo mundo que tem, não. A gente acha que é algo comum, que todos têm acesso à água tratada, potável, né? Liga lá a torneirinha e a água sai. Não, certo? Não é todo, certo? Muita gente,
certo? Muitas pessoas do Brasil, né, e no mundo sofrem com a falta d'água, certo? Com a falta de quê? De saneamento básico. Não é todo mundo que tem água tratada não, certo? Eu mesmo conheço pessoas, certo? Que moram aí em alguns lugares que não tem água na torneira, certo? Para eles poder ter água em casa para lavar, cozinhar, beber, eles vão em busca de açudes, barreiros, né? Isso é muito comum ainda. Você acha que, né, nas cidades grandes isso é algo que você não vê muito, né? Mas não. Isso acontece bastante ainda, certo? Tem muitos lugares, certo, que a pessoa não tem água encanada, certo? Não tem esgoto, não tem saneamento básico, certo? Isso ainda no Brasil ainda é um grande problema, uma questão muito forte que precisa ser mudada, né? Projetos, leis aí são apresentados para mudar esse quadro, mas até então ainda, certo? O Brasil sofre um déficit muito grande em questão hídrica, né? Em questão de não em questão hídrica, que água a gente tem, em questão de tratamento, né? De tratamento da água, de saneamento básico. Esse é um dos grandes problemas da atualidade no Brasil, certo? O Brasil tem umas leis aí que controla, que regula a questão hídrica, né? Legislações ambientais aí que definem o que? O padrão da água. Por quê? Define o padrão da água, professor. A água está lá no reservatório, no açude. Vamos usar o Epitácio Pessoa, o açude de Buqueirão lá, como exemplo, certo? A água está lá no açude de Buqueirão. Só que a gente que consome aquela água não consome do jeito que está ali não, certo? Ela, antes de chegar na sua residência, antes de chegar na sua casa, né? Limpa, transparente, né? Ela passa por um longo processo de limpeza, certo? Porque a água que está lá no açude, ela é imprópria para o consumo. Com certeza, se você beber, né, consumir aquela água lá, certo? Do jeito que está, provavelmente você vai pegar alguma doença. Por quê? Porque ela não está tratada, né? Não tem um tratamento específico. Então temos aí alguns decretos, algumas leis aí, como a 24643, né, que define aí umas normas e foi criada em 1934, né? Surgiu o primeiro código aí para regulamentar as questões hídricas, né? Isso é muito importante. Depois teve algumas resoluções importantes aí, como a CONAMA, em 2005, resolução número 357, que fala das questões dos corpos hídricos, né, dos rios, como o que pode ser feito e o que não pode, das afluentes aí que abastecem as bacias hidrográficas. Então, temos algumas legislações, né? O Brasil tem algumas leis que regulam, que controlam a questão hídrica, certo? E essas leis que regulamentam aí, que tentam controlar, né, os recursos hídricos, tem algumas desvantagens, mas tem outras vantagens que ajudam na questão do quê? Do tratamento da água, né? O tratamento da água, que é muito importante, certo? Veja aí, ó. Essa imagem aí é o quê? Uma estação de tratamento de água, certo? É um exemplo padrão aí de estação de tratamento de água, né? Que é a ETA, né? A ETA, sigla ETA, que é Estação de Tratamento de Água. Tranquilo, então. Veja só como antes da água chegar lá na torneira, ela passa por um grande processo aí, ó. Observem. Ela sai lá, né, da represa, do reservatório, pode ser um açude, né, como o açude de Buqueirão, Epitácio Pessoa, pode ser um rio, um poço, sai lá do reservatório, né, da represa. Essa água ela é bombeada, certo? Ela é bombeada aí, ó, passa pelos canos, faz uma viagem. Quem for para Buqueirão, né, vê
os canos, né? Aqueles canos bem grandes ali, né? Aqueles canos grandes que tem. Aqueles canos estão o quê? Transportando a água, certo? Estão transportando a água e essa água vem, certo? Ela é transportada aí até chegar na estação de tratamento da água, certo? Quando chega na estação de tratamento da água, ela passa por um processo aí de limpeza, certo? É colocado alguns produtos químicos, como o sulfato de alumínio, né? O cloro. Esses elementos químicos vão purificando a água, vão limpando, certo? Passa pelo processo de floculação, certo? Que vai tirando aí as sujeiras, né? Vai eliminando bactérias, vai eliminando aí possíveis vírus, né? Que tenham, que vem, né? Na água. Então vai eliminando aí, vão eliminando esses vírus, essas bactérias. Depois passa por um processo de decantação, né? A sujeira vai se acumulando embaixo, né? E ficando só água limpa, né? Depois passa por um filtro, certo? Processo de filtração. Geralmente os filtros, eles têm ali um padrão, né? O carvão, a areia, né? Cascalhos ali, a água vai passando por esse filtro e a sujeira vai ficando. E só vai saindo o que? A água limpa, certo? Depois que passa pela filtração, tem mais processos químicos, mais adições de cloro, flúor, certo? Tem água, tem estações de tratamento que até flúor, né, que ajuda aí na questão dentária, eles também colocam, certo? Colocam vários produtos químicos que ajudam na qualidade da água, certo? A água sai lá do açude, veja que sai lá do açude, do reservatório, lá sai impura, né? Tem muitos micróbios, muitas bactérias, mas passa por todo esse processo de limpeza, vai passando fase a fase, certo? Vão colocando aí elementos que ajudam, né, na limpeza da água, deixar a água limpa, sem odor, né, sem qualidade boa para quê? Para ser consumida, certo? Muitas vezes a gente, não vou beber a água porque a água da torneira ela traz doença. Não, certo? A água da torneira ela é tratada, que vem, certo? Das estações de tratamento, né? São muito bem cuidadas, passa por um rigoroso processo, certo? Antes de chegar na nossa torneirinha, da gente ligar ela lá, né, passar horas tomando banho, né, que não é o ideal, passar alguns minutos já é o suficiente. Antes dela chegar bem limpa lá na nossa casa, passa por todo esse processo, certo? Passa por todo esse processo, depois vai para onde? Para distribuição, certo? Vai para a distribuição, vai para as caixas d'água, né? E das caixas d'água vai para nossas residências, né? Água boa, limpa, de qualidade, que pode ser consumida, certo? Consumida, pode beber, você pode usar para o banho, né? Para lavar roupa, para cozinhar, certo? Porque ela passou por todo um processo, certo? Todo um processo de limpeza. Veja só que antes de a gente consumir água, olha aqui como ela passa. Vem da represa, é bombeada, vai pelos canos. Nesses canos ela chega na estação. Na estação ela vai passando, vão colocando vários produtos que ajudam na limpeza, na qualidade da água, vai passando de tanque em tanque, cada tanque é feito um processo que vai ajudar na qualidade da água. E vai passando de tanque em tanque, para até chegar nas nossas casas. Tá vendo como é interessante essa questão, né? A gente pensa que ligou a torneira lá, a água saiu, e simples assim, né? Mas não, tem um grande processo, né? Antes dela chegar
nas nossas residências. Tranquilo? Pois bem, ó, agora a gente vai observar a questão, certo? Muito interessante, que é a água invisível. Professor, água invisível. Exatamente, porque às vezes, certo? A gente nem sonha, nem imagina que um determinado produto ele precisa de água. Na verdade, precisa de muita água para chegar aonde? Na nossa casa, certo? Nas nossas residências, certo? Vejam como é interessante, certo? Veja só a carne, o quilo de carne bovina. Você vai lá com seus pais, vai lá no açougue comprar 1 quilo de carne, né? Moço, me dê 1 quilo de carne, que hoje em dia tá complicado comprar carne, né? Tá caríssimo aí, né? Mas sobrou um dinheirinho, vamos lá comprar 1 quilo de carne. Você comprou aquele quilo de carne. Sabe quantos litros de água precisou para produzir, certo? Para se ter aquele quilo de carne ali? 15 mil litros de água aí, ó. 15,4 mil litros de água, certo? Isso desde de lá do início, né? Do boi, de tudo que ele consumiu até a morte do animal, o corte. Quantos litros de água gasta para se ter 1 quilo de carne, né? 15,4 mil litros. Uma folha de papel, 11 litros, 11,35 litros de água, certo? Uma folhinha de papel. Veja quanta água gasta para se ter uma folha de papel, certo? 1 quilo de café, 19 mil litros. Veja só. Quem gosta aí daquele cafezinho quentinho, né? É bom, né? Um cafezinho? É, mas olha aí a quantidade de água, né? Aí você imagina, nem alguém já pode ter imaginado, né? E pesquisado aí, mas a maioria das pessoas não tem ideia, né? Que esses produtos aí precisavam de tanta água, não é verdade? Ó, um carro, 35 mil litros. Um carro, professor, usa água para produzir carro, para fabricar um carro. Usa, e usa muito, certo? Olha aí, ó. Olha isso, ó. 35 mil litros de água. É muita água, né? Para fazer um carro. E o celular, nossos celulares aí, nossos smartphones. 908 litros de água. Isso é muita água, né? Para fazer um aparelhozinho aí, ó, um smartphone, ao tanto de água que se utiliza, certo? É muita água. Uma calça, 6,8 mil litros, uma calça jeans, certo? Que a gente usa para ir para a escola. Olha aí o tanto de água que é utilizado nessa calça, né? É muita água. Então, geralmente, as pessoas não têm ideia, nem imaginam, certo? Que esses produtos aí utilizam essas águas, certo? Utiliza esse tanto de água aí para se produzir esses produtos, né? Tem mais, vamos ver mais? Olha aí, ó. Café, uma xícara de café, certo? 130 litros de água, uma xícarazinha de café que você toma aí em 2 minutos, né? Chocolate, cadê os chocolatras aí que gostam do chocolate? Chocolate é bom, né? É, mas olha aí, ó, 1.700 litros de água para produzir o quê? 1 quilo de chocolate. É muita água, cara, para um chocolate. Pois é, então são esses os produtos aí, né, que utilizam, certo, muita água para serem feitos e a gente muitas vezes nem sabe, nem imagina, nem sonhava que esses produtos usavam toda essa água, né? Por isso a água invisível, que a gente não vê a água. Você pega seu smartphone, seu celular, nem sonha que se utilizou água, né, para chegar à produção final daquele produto. Não é verdade? Pois é, ó. A agricultura, a pecuária, certo? São os segmentos, as áreas que mais o que consomem água no mundo aí,
certo? No Brasil também não é diferente. Temos essas questões, 3 questões aí, certo? A primeira, por que o mundo precisa de água? Essa questão para vocês refletirem, né, responderem de acordo com o que vocês acham, né? Por que o mundo precisa de água? A gente já, nessa aula, já deu para ter uma boa noção, não é verdade? Então, a resposta pessoal de vocês. E aí, a 2. Qual o significado da sigla ANA? ANA, já falamos em outras aulas, né? É a Agência Nacional das Águas, certo? Então, a 2, Agência Nacional das Águas. Quantos litros de água é utilizado para produzir 1 quilo de chocolate? A gente já viu isso aí também, né? Vimos agora pouco. E aí, quem tem uma boa memória, será que é 1.700 litros? Eu acredito que sim, certo? Legal, gostaram? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido nossa aula de hoje, certo? Respondam aí essas questões. E o que importa é o grau de comprometimento envolvido numa causa, e não o número de seguidores. Já dizia aí Harry Potter. Tchauzinho, até a próxima.